Saudações, guerreiros. A palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas creem que a liberdade é uma autorização para fazer aquilo que der na sua vontade, sem medir as consequências das suas ações, tanto na esfera espiritual quanto na esfera natural. As pessoas têm vivido uma vida como se a vontade pessoal delas fosse o parâmetro para se fazer qualquer coisa. Então, se eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer. Ainda que isso afete as pessoas que estão à minha volta, ainda que isso desagrade o coração de Deus, eu vou fazer as coisas porque eu sou livre para satisfazer os meus próprios desejos. Mas Paulo ele vem nos mostrar algo muito relevante aqui. Porque os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas não queriam deixar as práticas da lei mosaica, eles estavam se infiltrando no povo de Gálatas, na igreja de Gálatas, induzindo essas pessoas a circuncidarem-se e a observarem alguns ritos da lei. Paulo escreve a carta aos Gálatas combatendo essa ideia de que nós precisamos de cumprir regras e preceitos da lei para que nós sejamos salvos. Ele vem declarar que a salvação ela é por meio de Cristo Jesus. E isso nos dá uma liberdade para nós vivermos fora desse contexto onde a salvação decorre ou depende das minhas ações, depende da minha atitude. Não é então o legalismo onde eu faço as coisas porque há uma doutrina, há uma regra, há um mandamento que me obriga a fazer essas coisas. Mas ele vem mostrar no capítulo 13 que, por outro lado, a liberdade que nós temos em Cristo, ela não pode ser exercida também de qualquer forma. A desculpa ou o argumento de que nós somos livres em Cristo não serve de muleta para que nós vivemos uma vida de pecado e de prazeres mundanos. Aqui Paulo fala, não deis ocasião à carne. Aqui Paulo está dizendo que essa liberdade para a qual nós fomos chamados nos tira do jugo da escravidão, da lei, nos tira do jugo da responsabilidade de cumprir uma lei e um mandamento que nos condenava à morte. Mas ela também nos obriga a viver uma vida de santificação. Ela também nos chama a viver uma vida de retidão perante o Senhor e perante as pessoas que estão à nossa volta. Ele está dizendo o seguinte: olha, apesar de você ser livre, apesar de ter sido chamado para a liberdade, você não pode usar essa liberdade para satisfazer a sua própria carne, para satisfazer os desejos e as paixões mundanas. Paulo vai falar nesse capítulo 5 de avareza, de prostituição, de lascívia. Ele vai falar que a conduta humana, a natureza humana conduz as pessoas para esse lugar. Mas nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para viver uma liberdade responsável, onde o fiel da balança entre o que é certo e o que é errado é o amor que eu tenho para as pessoas que estão à minha volta. O fiel da balança é eu fazer tudo aquilo que eu devo fazer, me preocupando em como isso vai afetar o coração de Deus e das pessoas. Paulo nos dá uma receita muito simples para viver uma vida de liberdade cristã. Ele diz: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Ele vai nos dizer que se nós formos guiados pelo Espírito Santo, nós não estaremos submetidos à lei, mas nós vamos viver as coisas na direção e no governo do Espírito na nossa vida. A palavra aqui no capítulo 5, no versículo 22, diz que o fruto do Espírito é amor, é paz, é gozo, é alegria, é benignidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio. É viver uma vida onde os meus desejos e as paixões não me dominam, onde as minhas vontades não se sobrepõem à vontade de Deus na minha vida e não se sobrepõem à importância do outro.
ao meu lado. Essa palavra nos ensina que viver a liberdade exige de nós amar o nosso próximo. Que o amor ao próximo é o cumprimento de toda a lei de Deus. Ela se resume. Jesus disse isso, que a lei de Deus ela se resume em amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Como você tem exercido a sua liberdade em Cristo? Você tem dado a sua vida em amor ao próximo? Você tem buscado fazer a vontade de Deus? Ou você tem buscado satisfazer a sua própria vontade? Medite nisso. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.